Linha de Fogo. Apoio. Lojas Adelino. Apaixonada pelo cliente. Olá, boa noite. O Linha de Fogo desta quarta-feira vai falar sobre o livro, dois livros sensacionais que você vai adorar. Está na minha frente o escritor Ítalo Fogaça. O Linha de Fogo tem sempre a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Sempre diretor técnico, Fabrício Felipe e toda a sua equipe aqui na nossa UniTV. Oferecimento da loja Adelino, apaixonada pelo cliente. É o nosso patrocinador oficial aqui do Linha de Fogo. Eu preciso ler o currículo desse meu entrevistado. É sensacional, simplesmente fantástico. Antes de dar o boa noite a vocês, as boas-vindas, eu quero dizer para vocês e quero mostrar quem é Ítalo Fogaça. Ítalo Fogaça é um empreendedor e autodidata de várias áreas do comportamento e desenvolvimento humano. Autoconhecimento, programação neurolinguística e relações interpessoais. Começou sua carreira de empreendedorismo vendendo picolé aos 7 anos de idade. Aos 10, engraxava sapatos. Aos 13, trabalhou como servente de pedreiro. E aos 16, como camelô vendendo artesanato na praia. Depois disso, empreendeu em diversas áreas, dentre elas gráfica, construção civil, construção sustentável e investimentos em reflorestamentos. Ações em imóveis também. Hoje dedica-se à realização de mais um dos seus sonhos, escrever livros que ajudem as pessoas a se tornarem cada vez mais uma versão melhor de si mesmo. E é também autor do livro O Vício do Século, esse que nós vamos trabalhar hoje no programa. Como o celular e as redes sociais podem estar destruindo sua vida e seu futuro sem que você perceba. Ufa! Boa noite, Ítalo Fogaça, escritor. Seja bem-vindo ao programa Linha de Fogo. Boa noite, Dura. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer recebê-lo aqui. Eu já tinha lido os seus livros, pelo menos o livro O Vício do Século. Eu gostei muito desse livro, atualizadíssimo, e vivi nele ao navegar, ao folheá-lo. Eu me vi em alguns momentos, eu me apavorei. Eu me vi assim meio estranho. Assim, meu Deus, será que está acontecendo isso mesmo? Será que a tendência é essa e eu não estou percebendo? Me fale um pouco, porque o vício do século, Ítalo? Bom, Dura, o vício do século, ele nasceu a partir de observações que eu fui fazendo ao longo da minha vida, depois da explosão das redes sociais, aonde durante todos esses anos eu estive uma vida totalmente offline, ou seja, como eu estava falando para você nos bastidores, eu nunca tive uma rede social. A minha rede social ela é recente, tem aí 2, 3 meses. Fui convencido pela jornalista Márcia Denardi, que colabora comigo no meu trabalho, a entrar para as redes sociais para divulgar o meu trabalho. Mas sempre me chamou a atenção o tempo que as pessoas dispendiam nas redes sociais. Eu sempre achei insano a quantidade de tempo e energia que as pessoas poderiam utilizar fazendo outras coisas, na minha opinião, mais salutares, e as pessoas acabavam desperdiçando o seu precioso tempo nas redes sociais, nos smartphones e na internet como um todo. Então, a partir dessa minha vivência offline e essa observação de que as pessoas estavam numa crescente muito veloz, muito grande, colocando as suas vidas, o seu tempo nas redes sociais, eu decidi então
escrever O Vício do Século, como o celular e as redes sociais podem estar destruindo a sua vida e o seu futuro sem que você perceba. Por quê? Porque se nós formos fazer uma análise profunda do nosso ativo mais precioso, do nosso bem mais precioso, é o nosso tempo. Não adianta nada você chegar para uma pessoa que tem $1 milhão na conta e dizer, ó, você tem apenas 2 meses de vida. Então, no final das contas, é o tempo que a gente tem que é o nosso ativo mais precioso. E a partir do momento que nós usamos esse tempo de forma inteligente, nós podemos realizar os nossos sonhos e, pouco a pouco, conquistar aquilo que queremos. A partir do momento que nós passamos a desperdiçar esse precioso tempo, nós estamos comprometendo a nossa vida e o nosso futuro. Ítalo, teve uma época bem lá atrás que o cigarro foi o produto mais viciante da história da humanidade. E você coloca como sendo a maior fábrica de viciados já criada pela humanidade. É a questão do cigarro, que você aborda muito bem. Uhum. E nos dias de hoje, qual é o nosso maior vício? Falando em tecnologia. Então, Dura, esse inclusive é o primeiro capítulo do Vício do Século, que fala sobre a maior fábrica de viciados já criado pela humanidade. Então, nesse capítulo, eu faço um paralelo justamente comparando a tecnologia, o smartphone, as redes sociais e os aplicativos com o vício que nós tivemos num passado em relação ao tabaco, em relação ao cigarro. Para você ter uma ideia, nós tínhamos no século passado em torno de 1,1 bilhão de pessoas que fumavam no mundo, né? Hoje nós temos, usando smartphones, mais de 4 bilhões de pessoas. Nossa. E eu acredito que todos nós, em algum nível, eu, você e todas as pessoas que fazem uso hoje de um smartphone e da tecnologia, estamos em algum nível viciados. É lógico que alguns muito menos e outros muito mais. Então eu acredito e mostro isso no primeiro capítulo do meu livro, com dados bastante alarmantes, mostrando por que o smartphone, os apps e as redes sociais já passaram de longe essa questão do cigarro e do vício em cigarro. De qualquer forma, quando a indústria do cigarro, do fumo, do cigarro, ela foi introduzida no mundo, ela usou vários marketing, né? Na época era cinemas, os atores de Hollywood ficavam se mostrando, todos os filmes eram o uísque e o cigarro. Perfeito. O uísque e o cigarro. E hoje, como a gente se apresenta? Tendo smartphone, tendo o mais potente, o mais moderno, enfim, chegam até fazer filas, ficar na fila 3, 4 dias, uma semana, para obter um novo lançamento. Esse é o vício realmente do século XXI? Sem dúvida, Dura. Se pegarmos hoje a quantidade de pessoas e a quantidade de horas que essas pessoas passam com o smartphone, é algo completamente insano. Eu te diria que durante a pesquisa para a escrita do livro, eu levei cerca de 1 ano e meio pesquisando bastante trabalhos, lendo outros livros e bastante material científico. Eu não encontrei nenhum dado que desse uma projeção da quantidade de tempo que uma pessoa passaria durante a sua vida com o smartphone em redes sociais, por exemplo. Então, te digo, o dado que eu tinha era que o brasileiro passava cerca de 3 horas e meia em redes sociais por dia. Ou seja, nós estávamos apenas atrás da Tailândia e das Filipinas, como o terceiro povo que mais tempo passa em redes sociais no mundo. Isso dados de 2020. E eu tentei buscar quanto isso representava na vida de uma pessoa. Não encontrei em todos os livros que eu li, em todas as matérias científicas que eu pesquisei, nenhum dado que desse uma projeção matemática. Então eu fiz uma conta
matemática por conta própria, que inclusive eu coloco no livro. Uma pessoa, para você ter uma ideia, com 30 anos, se ela viver até os 76 anos, que é a expectativa de vida do brasileiro, ela vai passar 10 anos da vida dela, 16 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano no smartphone. É insano. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. O primeiro bloco é só uma apresentação, mas nesse aqui agora a gente já entrou de sola, né? E aí já deu para ver como é que vai ser o segundo, terceiro bloco daqui para frente. Para ter uma ideia, nós vamos aprender uma palavra que até então, quando eu li no livro, eu fiquei, meu Deus, o que é nomofobia? Nós vamos, que bicho é esse? Nós vamos tocar nesse assunto, porque o assunto hoje é viciante, é interessante. Já já a Linha de Fogo volta com o escritor Ítalo Fogaça, aqui nesta quarta-feira ao vivo. Segundo bloco em seguidinha. Estamos de volta com o nosso segundo bloco de hoje do Linha de Fogo, tentando, entender. Primeiro bloco eu entendi, mas tentando explorar cada vez mais o escritor Ítalo Fogaça, quando ele já lançou o seu livro, O Vício do Século. E você está com ele na mão agora, Eu também. Então você está com seu smartphone na mão, com seu celular na mão. E apareceu no seu livro um capítulo que eu achei interessante e fui correndo nele, que é a nomofobia. Que bicho é esse? Eu já sei porque eu fui e pesquisei, mas vamos dizer para o meu amigo telespectador, que bicho é esse? Então, Dura, a nomofobia é uma nova patologia que as pessoas têm apresentado, que é a junção de 3 palavras em inglês. Nomobiofobia, que traduzindo para o português seria o medo de ficar sem o smartphone, sem o telefone celular ou sem conexão. Então, ou seja, a pessoa quando ela se vê sem o celular ou num local onde ela não tem conexão, ela acaba tendo essa fobia, apresentando inclusive sintomas aí de viciados em drogas químicas. A pessoa passa a ter taquicardia, a pessoa passa a se sentir extremamente agitada, a suar frio, enfim, a apresentar em alguns casos sintomas de pessoas que são viciadas em drogas químicas em abstinência. Então a nomofobia seria o medo de ficar sem o telefone ou sem a conexão. Mas é a mesma coisa que você está acostumado com a energia. Uhum. Os mais antigos não têm tanto essa preocupação de ficar sem energia. Uhum. Mas agora, os novos como eu fico apavorado, porque aí, sem energia, se você tem energia solar e outras, tudo bem, mas vamos dizer que você só dependa da energia. Você não tem televisão, que é um outro assunto extremamente preocupante, e uma série de situações. No caso, sem o celular, sem conexão, é um Deus nos acuda. E aí, Ítalo, no seu livro coloca-se um capítulo que me deixou também muito preocupado. Aliás, o seu livro no todo, ele me deixou preocupado e no final até me deu um certo alívio. Depressão à la curtida. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Mahatma Gandhi. Depressão à la curtida. O que é isso? Que mal é esse? Então, Dura, eu decidi incluir esse capítulo no meu livro justamente porque durante minhas pesquisas eu tive acesso a alguns dados que me deixaram ao mesmo tempo chocado e triste. De pessoas que estavam condicionando a sua felicidade ao número de likes e curtidas nas redes sociais. Ou seja, a pessoa estava
às vezes postando determinada foto ou determinado conteúdo, e quando ela não tinha o número de curtidas que ela imaginava que teria, acabava se sentindo triste, entristecida com esse fato. Então eu considerei isso algo totalmente insano, porque imagina, você condicionar a tua felicidade a uma aprovação de terceiros, às vezes centenas, milhares de pessoas na internet que você nem conhece direito e que você acaba tendo o seu termômetro de felicidade interno condicionado a essa aprovação e o número de curtidas. Inclusive, eu coloquei aí uma matéria que eu li durante a escrita do livro, o caso de duas moças, que uma estava se sentindo infeliz porque tinha poucas curtidas nas suas postagens e admirando a outra amiga que tinha um número muito maior de curtidas. Porém, essa amiga estava comprando, pagando por essas curtidas no Instagram. Então, imagina você. Eu até coloco no livro que eu não sei qual das duas que estava em situação mais complicada, se era aquela que estava deprimida porque a amiga tinha mais curtidas, ou se era a amiga que estava comprando as curtidas, porque ambos os casos para mim pareciam insano. Isso se dá mais na fase da adolescência? Eu diria que o adolescente, pela a falta de maturidade cerebral, ele é mais suscetível a esse tipo de comparação. Mas os jovens, os adultos, todos que fazem uso das redes sociais de maneira passam muito tempo nas redes sociais, acabam, querendo ou não, se comparando com as outras pessoas. O ser humano, ele está sempre se comparando, né, Dura? Então, a pessoa que fica ali, às vezes, olhando muito a vida dos outros e a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, vai inevitavelmente acabar se comparando, vai inevitavelmente ver uma postagem de um conhecido, de um amigo que está esquiando no Chile e a pessoa automaticamente acaba, às vezes, se sentindo infeliz por, naquele momento, não estar naquela condição, e eu acredito que essa comparação, ela só gera essa infelicidade, por isso depressão a la curtidas. Agora, o senhor coloca uma situação que eu vou ler aqui, eu queria que o senhor interpretasse. Acredito que se uma criança ou adolescente chega a este ponto, os pais têm a maior responsabilidade nisso. Primeiro, por não regrarem o tempo de exposição de seus filhos a estas mídias sociais, quando esses ainda não possuem total capacidade de discernir, decidir e escolher o que é bom ou não para eles. Os pais têm essa responsabilidade sobre o filho adolescente? Total, Dura, porque o nosso cérebro, ele atinge a maturação completa aos 25 anos de idade. Então, até os 25 anos de idade, nós estamos num processo de maturação cerebral e um adolescente, ele não tem ainda a capacidade de entender certas coisas, de interpretar da maneira correta certas coisas e de lidar com certas frustrações. Então, você imagina que essa parte do livro que você leu é uma parte onde eu coloco o caso de um adolescente que estava se sentindo deprimido porque os coleguinhas da escola nas redes sociais eram mais populares e tinham também um número muito maior de curtidas nas suas publicações do que a dele. Nesse momento, os pais, percebendo que o filho estava se deprimindo por estar se sentindo inferior em comparação aos seus colegas, eu vejo que a responsabilidade é total dos pais. Até um dado interessante que eu aproveito aqui sua pergunta, para que o telespectador reflita, os filhos dos gurus da tecnologia não usam tecnologia. Se você pegar, por exemplo, o Steve Jobs, quando lançou o iPad, ele foi questionado por um repórter do New York Times que os filhos dele deveriam amar o iPad. E ele falou, não, nós não permitimos o uso da tecnologia em casa. Os filhos do Bill Gates foram ter smartphones aos 14 anos de idade. Então, se eles, que entendem a fundo a tecnologia, preservam os filhos, por que nós não deveríamos fazer o mesmo? Bill Gates diz assim, meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros. Agora, teve uma demissão em massa das empresas, Meta.
a da Meta e tudo mais, e muitos desses deram algum depoimento, desses inventores, desses criadores, disseram assim, que mal nós fizemos para essas crianças. Você acha que realmente ainda dá tempo para fazer essa reparação? Dura. Infelizmente, no estágio que nós estamos, no tamanho dessas empresas, a proporção que essas empresas elas assumiram hoje como grandes negócios bilionários no mundo. Se você hoje pegar o poder que tem uma empresa, não só econômico, como de influência na grande massa a nível mundial, como a Meta, por exemplo, é algo insano. Eles têm um poder gigante, é uma empresa de bilhões e bilhões de dólares. Então, eu te diria que nesse atual momento, eu acredito, pelas minhas pesquisas, que a coisa, antes de melhorar, vai piorar. Agora, veja bem, nos idos lá, 40, 50, famílias tradicionais que se chama, as crianças, elas quando assim estavam inquietas, iam para o colo dos seus pais ou de alguém da família. E isso, ao longo dos anos, as crianças cresciam praticamente embaladas junto em famílias. Hoje, se dá o smartphone, hoje liga na galinha pitadinha, hoje se dá um celular já e se mostra. Fica aí que eu vou fazer outro negócio. Como é que se dá essa separação, não só no lado infantil, mas no lado entre amigos também? O smartphone tirou o lugar do diálogo? Com certeza. Tem uma frase, inclusive, no livro, que resume muito bem isso que você falou, que diz que o celular aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Então, essa questão das crianças mesmo, Dura, meu segundo livro, que é o 10 Razões para Manter o Seu Filho Longe das Telas, que eu lancei há 2 meses, quando eu escrevi O Vício do Século, eu não tinha a intenção de escrever um segundo livro sobre a tecnologia. Eu imaginei que eu iria escrever O Vício do Século, iria dar a minha contribuição com a sociedade, com as minhas ideias e as pesquisas que eu fiz, e que sobre esse assunto estaria encerrado. Mas eu pude perceber durante as pesquisas que realmente quem está em maus lençóis são as crianças, são os adolescentes. Porque nós, eu, você, nós tivemos uma coisa muito valiosa que essa geração atual não está tendo. Nós tivemos a possibilidade de viver uma vida antes da tecnologia e depois da tecnologia. Eu tenho certeza que você, assim como eu, teve uma infância analógica, uma infância de brincadeira com amigos do seu bairro, da rua, do colégio. E hoje, essas crianças que estão nascendo nessa era tecnológica, elas não estão tendo a oportunidade de terem uma infância verdadeira, uma infância de brincadeiras lúdicas, de atividades físicas, e os prejuízos são enormes. Então, entrando um pouquinho no 10 Razões para Manter o Seu Filho Longe das Telas, esse livro nasceu a partir das minhas pesquisas para o Vício do Século, onde eu vi que o prejuízo que nós estamos causando nas crianças é enorme. E por isso escrevi o 10 Razões. Com relação a essa questão de o celular estar tirando o diálogo das pessoas, essa proximidade, basta você hoje ir a um restaurante, observar uma pessoa, uma família que não se vê durante toda a semana, no almoço de domingo está o pai, a mãe e 2 filhos numa mesa e cada qual no seu dispositivo sem sequer trocar uma palavra. Estamos conversando hoje com o escritor Ítalo Fogaz, autor de 2 livros sensacionais. O primeiro livro, O Vício do Século. E o segundo livro, que eu vou tratar um outro programa com ele, é 10 Razões para Manter Seu Filho Longe das Telas. Mas há controvérsia. No próximo bloco, nós vamos tratar sobre a educação de hoje, que está inserindo no ensino, na pedagogia, a tecnologia. Vamos perguntar sobre isso no próximo bloco, aqui no nosso Linha de Fogo, sempre oferecimento da loja Zadelino, apaixonada pelo cliente. Seguidinho, a gente já volta com o nosso terceiro bloco.
Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela UniTV. Na próxima quarta-feira, iremos entrevistar também o empreendedor Heraldo Tadeu da Rosa. Será o nosso entrevistado aqui no Linha de Fogo. Estamos conversando hoje com o escritor Ítalo Fogaça, que já lançou 2 livros super interessantes. Eu quero fazer propaganda mesmo, fazer merchan mesmo, porque é importante as pessoas lerem, né? Toca aqui, isso. Esse livro aqui é muito importante que as pessoas possam ter. Como as pessoas podem conseguir o teu livro, Ítalo? O livro ele está à disposição aí de quem tiver interesse no Giasse Supermercado. Aqui em Tubarão pode ser adquirido no Giasse. É só ir até a loja do Giasse, o livro está lá na seção dos livros na loja do Giasse. Que legal. Aliás, está em toda a rede Giasse de Santa Catarina. O senhor não fez um lançamento dele em Tubarão ainda? Não, fizemos em Criciúma. Criciúma? Em Criciúma. Não foi convidado ou as portas não se abriram muito? Não, acho que foi mais uma questão assim de não ter lembrado mesmo, Dura, porque eu fiz junto com a Marileia, filha do seu Zefiro, ela lançou um livro falando sobre as frequências, o problema Adorei a entrevista dela, né, junto com você lá no podcast que teve lá. Então, bacana. Sensacional. O trabalho dela é muito bom. Nossa, ela manda andar descalço. Exato, né? Exato. Muito legal. E ela tem um trabalho muito interessante, um trabalho muito profundo, muito valioso nessa questão das frequências e hoje de um grande problema que ninguém está se dando conta e ninguém está discutindo e é um problema sério que é o 5G. O 5G hoje tem estudos aí já mostrando que ele está influenciando na questão dos insetos, das abelhas, da polinização. É um problema grave e a Marileia é expert nesse assunto. Vamos trazê-la aqui no programa. Você fará essa ponte, né? Com certeza. Para trazê-la aqui, que é extremamente importante. Mas vamos voltar ao nosso programa, o Vício do Século. Vamos lá. Nós falamos de tecnologia, falamos do uso, falamos de uma série de situações aqui, das curtidas, das depressões. Mas eu quero te perguntar, a tecnologia que está aí, com todas as pontas, 5G está para entrar aí também, ela é muito importante para a medicina. A educação, atualmente, muitas escolas estão adotando a tecnologia dos tablets, smartphone também para as aulas, né, mesmo presenciais. Qual a tua opinião sobre isso, sobre essas duas pontas? A questão da tecnologia para a saúde e também para a educação. Vamos substituir o tablet o quadro negro pelos tablets? Então, eu acredito que essa pergunta, Dura, ela tem respostas que são distintas. A tecnologia para o uso da medicina, como você colocou, eu acredito que seja extremamente salutar, extremamente positivo, porque hoje você pode fazer, por exemplo, uma consulta de maneira remota, possibilitado pela tecnologia. Você consegue hoje, numa cirurgia complexa e de risco, ter o acesso a um especialista que pode estar do outro lado do mundo, coordenando por videoconferência esse procedimento cirúrgico. Ou seja, para a medicina, eu vejo a tecnologia, o avanço tecnológico extremamente positivo. Para a questão da educação, eu trago uma reflexão, assim como aquela que eu falei que os filhos dos gurus da tecnologia não fazem uso precoce da tecnologia, que as escolas que eles estudam, elas não usam também computadores. Se você pegar no Vale do Silício, por exemplo, a maioria dos filhos dos gurus das empresas tecnológicas, eles estudam em escolas que são movidas a quadro negro e a giz, aonde não entram computadores. Então, eu acredito que o aprendizado hoje para uma criança, para um adolescente, ele pode se dar de maneira muito eficaz através do quadro negro e do giz. Nós aprendemos dessa forma. Seria um retrocesso? Acredito que não, porque para que você tenha uma ideia disso que eu estou falando,
nós temos um psicólogo norte-americano chamado James Flynn, que na década de 80 ele fez um estudo e mostrou que a cada geração havia um incremento de QI na população norte-americana. Que isso é natural da evolução da espécie humana, ou seja, a gente vem evoluindo como espécie ao decorrer dos milhares de anos. Pela primeira vez na história, nós temos a geração atual com QI inferior à geração passada. Isso não sou eu, Ítalo, que está dizendo, isso são os neurocientistas. As pessoas que estão aí nos assistindo, elas podem depois pesquisar por conta própria e elas vão poder ver de maneira muito clara que a geração atual, essa geração que está vindo, ela está retrocedendo, está emburrecendo, estamos emburrecendo como espécie. Quer um exemplo? Nós não escrevemos mais corretamente, Dura. Nós não fizemos mais contas de cabeça. Se você pegar... Outro dia eu fui num comércio e comprei 2 produtos de R$35, duas peças. Dei uma nota de 100 e o garoto pegou a calculadora para fazer a conta do troco. Ou seja, nós não estamos mais pensando, nós não estamos mais exercitando a nossa mente, a nossa memória e como espécie estamos retrocedendo. Poderíamos dizer, né, no termo comportamental, que não estamos mais dialogando? Também. Essa questão do diálogo, ela é importante para a saúde emocional, porque nós somos seres sociais. O ser humano, ele precisa se socializar para se sentir plenamente feliz. E hoje você vai como eu dei o exemplo no bloco anterior, você vai hoje num restaurante e vê uma família, está cada um no seu smartphone. Você vê uma roda com 10, 12 amigos, é possível que os 10, 12 estejam todos com seu smartphone em mãos e não estejam desenvolvendo um diálogo ali presencial. Eu acredito que nesse ponto também estamos retrocedendo. No seu livro tem uma parte que eu achei muito interessante, amor versus tecnologia. O amor deve ser trocado pela tecnologia. E aí tem uma estrofe que eu gostei muito, entre outros temas importantes que ele coloca assim, ó, a falta de atenção para com parceiro é um dos principais motivos que acabam afetando, em alguns casos, até desfazendo os relacionamentos. Concomitantemente com a falta de atenção, está, sem dúvida, o uso excessivo do celular e mídias sociais, que com toda certeza corrobora para agravar a situação. Se antigamente a briga ficava por conta de quem tinha o domínio do controle remoto da TV e a disputa entre assistir o futebol ou a novela, fatores que geravam alguma discussão, sim, entre casais, mas nunca em tese foi fator decisivo para o término do casamento. E agora? Agora eu te coloco uma situação que eu relato nesse capítulo, o amor deve ser trocado pela tecnologia, onde eu coloco um caso verídico de um amigo meu, eu apenas troquei o nome para preservar a identidade do meu amigo, onde assim que ele tomou conhecimento do livro, ele contou para mim, confidenciou para mim que depois de muitos anos casado, a mulher dele estava passando muito tempo na rede social e isso foi pouco a pouco distanciando o casal e no final acabaram se separando. Fato verídico, aconteceu com um amigo. Está relatado no livro, apenas troquei o nome para preservar a identidade da pessoa, mas aconteceu. Ele falou, Ítalo, nós tínhamos um relacionamento, aos sábados a gente saía para fazer alguma coisa, caminhar, assistir um filme, e a minha ex-esposa, ela começou a passar muito tempo no Instagram, a mergulhar naquele mundo virtual, e pouco a pouco a gente foi se distanciando e culminou na separação. Agora, é interessante que também tem psicólogos, né, que estão escrevendo isso, de que com o tempo, com esse excessivo, né, com esse excesso de redes sociais, de uso de celulares e tudo mais, nós vamos ter lá na frente, já dizem isso, lá na frente uma situação como essa que acabamos de falar. Não é só questão de casais, não. Não é só questão de casamento, que são desfeitos, né? Mas
Por exemplo, também é preocupante o celular que muitas vezes você esquece em cima de uma mesa ou de um balcão e alguém vai lá, né? Hoje tem aquelas senhas, né? Vai lá e olha assim, você falou, tá falando com quem? Também tem esse motivo. Agora, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Esse é um capítulo, Dura. O Vício do Século ele tem 38 capítulos e é um conteúdo, você pode ver, bem bacana, porque ele é um conteúdo leve, é um conteúdo atrativo, porque são 38 capítulos que abordam a mesma temática do vício, os problemas relacionados ao vício, mas são temáticas diferentes uma da outra. E nesse capítulo eu abordo especificamente, atira a primeira pedra quem nunca pecou, a questão de você dirigir ao celular. Então, quem de nós aqui já não pegou o celular enquanto dirigia? E esse, hoje, é o principal motivo de acidentes e mortes no trânsito. Então, a Volkswagen lançou agora, recentemente, uma campanha onde os telespectadores estão no cinema e recebem um vídeo, e daí todos pegam o seu celular para ver e começam a fazer como se fosse uma viagem dentro de um carro, um vídeo. De repente, em dado momento desse vídeo, há um acidente e na tela do cinema aparece um carro capotado, ou seja, justamente para conscientizar os motoristas que hoje, infelizmente, o celular é o maior causador de acidentes e mortes no trânsito no mundo. Então eu digo, atire a primeira pedra quem nunca pecou, porque nós estamos aí frequentemente ao volante e frequentemente dando uma espiadinha no celular. Mas é importante que as pessoas se conscientizem que ao fazer isso, elas estão colocando a vida delas em risco e a vida também de outras pessoas. A experiência tranquila sobre isso também, tranquila nada, horrível. Que se você pegar o celular dirigindo em 3 segundos, você pode falar com Deus em outro momento. Exatamente. Exatamente. É interessante esse estudo da Abramet, né? O uso dos celulares, das redes sociais, ao volante é a 3ª maior causa de acidente no trânsito no Brasil. Esses dados são muito estarrecedor, mas é importante que se saiba. Estamos entrevistando aqui o escritor Ítalo Fogaça, que lançou, né, 2 livros aqui para que todos possam realmente lê-los, porque é sensacional. Nós vamos para o 4º e último bloco, né? Encerrando o nosso programa de hoje, vamos falar um pouco mais sobre Narciso, o seu carrasco. Tem cada capítulo nesse livro aqui que você vai ler, pensa que é uma coisa e de repente ele te toca muito fundo. Em seguida, a gente já volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela nossa UniTV. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. Sempre o oferecimento da loja Zadelino, apaixonada pelo cliente. 60 anos servindo você e toda a sua família. Aqui em Tubarão nós temos 2 lojas. Em todo o sul do estado, 19 lojas a seu dispor. Loja Zadelino, apaixonada pelo cliente. Ítalo Fogaça é o meu convidado nesta quarta-feira. Uma conversa extremamente séria sobre a questão do celular, a questão da tecnologia, enfim. Agora, no seu livro, tem um capítulo que eu me identifiquei muito, da mitologia grega, né, sobre Narciso, o seu carrasco. No começo eu achei meio engraçado assim, mas depois que eu comecei a ler e interpretar, aí tem uma frase da Kênia Cristina que diz o seguinte: um dia toda a beleza envelhece, o dinheiro acaba e a piada perde a graça.
apenas sua essência permanece. Então, impressione o mundo com seu caráter. O que isso tudo tem a ver com o seu livro? Esse capítulo 14, Narciso, o seu carrasco, ele traz justamente, Dura, uma reflexão de como as pessoas hoje elas estão se tornando carrascas de si mesmas. Em que sentido? A comparação promovida pelas redes sociais, ela é algo extremamente insano sob o ponto de vista que se você for se comparar com outra pessoa, vai haver sempre alguém mais magro que você, alguém mais alto que você, alguém com uma habilidade em determinado esporte melhor que a sua. Então, as pessoas elas estão, assim como Narciso, né, que ficou ali contemplando a sua beleza e acabou desfalecendo ali em frente à fonte d'água, o que conta na mitologia grega, as pessoas estão hoje numa vaidade tão grande proporcionada pelas redes sociais e o que é pior, acabam vendo nas outras pessoas uma imagem irreal, porque às vezes a pessoa está se comparando com o outro que está ali postando fotos, mas aquelas fotos estão carregadas de filtros e aquilo não é a realidade. A pessoa acaba se entristecendo, se sentindo inferior, se comparando, e esse narcisismo excessivo promovido, sobretudo pelas redes sociais, acaba sendo o carrasco de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas hoje, Dura, estão em depressão, não por terem algum problema real, apenas pela comparação com os outros nas redes sociais. Ou seja, vai ter sempre alguém mais bonito, vai ter sempre alguém num lugar melhor, numa condição melhor. Eu acabo me comparando. Essas fotos, na maioria dos casos, elas não condizem à realidade que a gente vê aqui a olho nu. Elas são fotos carregadas de filtros justamente para vender uma beleza que não existe, e a pessoa acaba ali de maneira narcisista, fazendo mal para si mesma, e por isso Narciso, o seu carrasco. Mas esse trabalho é viciante das próprias empresas para poder vender o seu produto. Com certeza, com certeza. As empresas hoje por trás das mídias sociais, eu pergunto para você e para o telespectador, qual é o produto do Instagram ou qual é o produto do Facebook? A gente sabe que a Apple fabrica telefones, a Toyota fabrica carros. O que o Instagram fabrica? Absolutamente nada. Qual é o produto dessas empresas multibilionárias? A minha e a tua atenção. Se amanhã todas as pessoas pararem de passar tempo nas telas, abrindo esses aplicativos, o valor dessas empresas vai de bilhões de dólares a zero na hora, porque o produto delas, em última instância, é o meu tempo e o teu tempo. Eu não posso dizer que eu não sou viciado em celular, né, por causa dessa conversa. Talvez porque eu li o livro, mas me chama atenção, chama muito atenção. Por exemplo, quando eu chego no restaurante, geralmente, a primeira coisa antes de pedir o cardápio, eu pergunto, tem Wi-Fi? Qual é a senha? E o garçom diz, não temos Wi-Fi. Converse entre vocês aqui. Eu achei interessante essa analogia, essa situação. Como é que se trabalha isso quando chega, que a gente está tão viciado, está tão acostumado, digamos assim, com essa palavra, que em qualquer lugar que a gente chega e pergunta, qual é o Wi-Fi daqui? Ô Dura, essa é uma reflexão que eu trago no livro também, que às vezes a gente, ao chegar a um estabelecimento comercial, num restaurante, é o exemplo que eu dou no livro, ao invés da gente perguntar o nome da pessoa que vai nos atender, ou dar um bom dia, ou boa noite, a primeira coisa que a gente pergunta, a maioria das pessoas pergunta, é qual é a senha. Então eu faço aí um momento de descontração no conteúdo do livro, que eu tenho na minha casa um espaço onde eu reúno alguns amigos que são motociclistas, que a gente anda de moto às vezes junto, e volta e meia a gente faz um churrasco, joga uma sinuca, faz um rock and roll e tal. E
eles, ao chegarem na minha casa, eu moro no Rio do Poço, interior, área rural, então a pergunta é sempre a mesma: qual é a senha? Aí eu coloquei uma placa luminosa lá e escrevi na senha: a senha do Wi-Fi, conversem entre si. Legal. Para que eles se toquem que a gente está ali no momento de descontração e para eles deixarem um pouco o smartphone de lado e interagirem ali com os amigos, porque as pessoas estão se reunindo, mas só de corpo, de alma não. Quer dizer, tá 10 pessoas ali no ambiente, poderiam estar trocando ideia, conversando, desconectando, e tá cada um falando com o outro lá não sei aonde, com o outro lá do outro lado do mundo, e não estão ali naquele momento compartilhando algo que poderia ser especial. Isso quando a própria família, o filho está num quarto, o pai está na sala, a mãe está no outro quarto, e eles conversam por pelo mensagem. celular, por mensagens. É. Interessante. Agora, veja bem, agora, as gigantes da tecnologia, das tecnologias, e seus programadores estão trabalhando para produzir um esforço consciente, aplicativos que nos viciem cada vez mais, usando conhecimentos e técnicas que vão da psicologia à neurologia. Os nomes dos aplicativos, sua aparência, seus sons e maneira como se relacionam conosco são pensados para nos tornarem cada vez mais dependentes do seu uso, ainda que inconscientemente. Quer uma prova? Aqui vão algumas frases. A vida é aquilo que se passa enquanto você olha o celular. As pessoas não percebem que a necessidade de estar conectado é cada vez maior. Para obter o mesmo prazer, ela tem que usar cada vez mais. É como se fosse uma droga. Olha, a psicóloga do núcleo de dependência está falando isso. Por serem móveis, celulares causam mais dependência. Podemos fazer qualquer coisa com eles, pois existem aplicativos para tudo. E isso os torna ainda mais viciantes. Tenho certeza que estamos sendo xingados nesse momento por muitos. Mas existem as coisas boas. E quais são os conselhos que você deixa aqui para as coisas boas também da tecnologia? Sinais de alerta e coisas boas. O lado bom da coisa. Bom, Dura, eu coloquei durante 37 capítulos reflexões e mostrando justamente os problemas que o excesso da tecnologia causa na vida das pessoas. É importante a gente fazer um adendo aqui que o meu livro, o meu trabalho não fala mal da tecnologia em si, mas sim do mau uso da tecnologia. É como diz o médico e físico suíço Paracelsus, que a diferença entre remédio e veneno está na dose. Então, a tecnologia está aí para nos servir, para facilitar a nossa vida. Eu diria que as pessoas podem usar hoje a tecnologia em benefício próprio. Por exemplo, você achar um endereço em São Paulo há uns anos atrás era um trabalho hercúleo, né? Era muito difícil. Hoje, você tem ali no smartphone o mapa que pode te levar com segurança. E aquilo que a gente comentou no bloco passado com relação à medicina, com relação a pesquisas, ao acesso à informação, eu acredito que existe, o último capítulo do livro fala isso, o lado bom da coisa, pontua as coisas boas da tecnologia e como podemos usar isso a nosso favor e não contra nós. A vida é e pode ser muito mais do que aquilo que você vê na tela do seu smartphone. A resposta está dentro de você. Ítalo Fogaça, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e poder estar com você aqui. Voltaremos com certeza em outros programas, porque o assunto é palpitante e interessante e há o contraditório, com certeza. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Né? Espero que tenha sentido bem aqui e Totalmente. No próximo nós vamos falar sobre esse aqui, tá certo? 10 razões para manter seu filho longe da tela. Assim encerramos mais um programa Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Na próxima quarta-feira estaremos conversando com o investidor, com o empreendedor Heraldo Tadeu da Rosa, Heraldo Caminhões, enfim, aqui no nosso Linha de Fogo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado
pela atenção.